outros países também. É sobre o massacre que teve ali em São Paulo, na escola de Suzano, em Suzano, e eu não estou muito feliz, não estou muito animada para falar sobre esse assunto, até porque eu não queria nem fazer esse vídeo, mas devido a muitas pessoas me fazendo perguntas, eu resolvi fazer esse vídeo. E é muito triste porque assim que eu vi a reportagem logo cedo sobre o massacre, foi algo que me deixou muito triste, ver ali aquelas pessoas jovens, crianças que tiveram suas vidas interrompidas e que morreram de uma forma muito cruel. E foi muito difícil para mim, porque logo em seguida mostraram a foto de um dos atiradores e que me deixou assim muito em choque, porque assim que eu vi a foto, eu tive a impressão que eu já tinha visto aquela pessoa, aquela foto em algum lugar. Então eu fiquei muito preocupada com aquela foto, mas que eu não consegui identificar através do nome, que um dos atiradores foi reconhecido como Guilherme. Eu não conhecia nenhum Guilherme, então eu acabei achando que era apenas uma coincidência, mas que infelizmente logo em seguida recebi algumas ligações de alguns amigos do grupo do Free Fire, porque para quem não sabe, eu tenho um grupo de Free Fire na qual eu sou administradora. Então, assim que eu recebi as ligações, muitas pessoas falando, perguntando se era realmente um dos membros do grupo, eu fiquei sem querer acreditar. Então eu rapidamente mandei uma mensagem para o Alan, falando com ele, na esperança que não fosse, que fosse apenas uma coincidência e tal. Mas que infelizmente, quando o pessoal começou a compartilhar as fotos dele, nós tivemos a certeza que era ele, que ele está no nosso grupo ainda. E todo mundo ficou em choque, todo mundo ficou sem acreditar, porque, assim, no grupo, ele era uma das pessoas que mais agitava o grupo. Sempre quando o grupo estava calado, ele aparecia e ele tinha um carinho, assim, enorme por mim. Perguntava sempre como eu estava. E ultimamente ele tinha parado de jogar e eu até questionei ele, falei pra ele que estava com saudades, porque eu conheço ele no jogo faz um ano e nós éramos muito próximos no jogo, passávamos muito tempo jogando, às vezes nós virávamos à noite e ele sempre demonstrava ser um menino assim muito carismático, um menino carinhoso, um menino na qual as meninas até tinham ciúmes dele. Então, não dá para acreditar, não dá para cair, ainda não caiu a ficha de que realmente ele era aquele monstro, aquela pessoa terrível, aquela pessoa cruel, na qual ele foi, né, e agiu com aquelas vítimas. Então, eu fiquei muito abalada, ainda estou muito abalada, sem conseguir acreditar. E eu não vejo assim justificativas para, só porque eu conhecia ele, eu tinha um carinho por ele, de defender ele. Não, jamais. Eu acho que o que aconteceu era imperdoável, ainda que se ele continuasse vivo, eu não iria querer ter nenhum tipo de contato. Eu não queria jamais defender uma atitude dessas. Mas que era muito triste, porque não dá para acreditar uma pessoa que estava sempre ali falando comigo pelo WhatsApp, sempre comentava meus status, sempre brincando comigo, sempre fazendo piadas. Então, é muito difícil de acreditar, é muito difícil de você entender o que se passava na cabeça dele nesse momento para fazer isso. E assim, para deixar bem claro, eu não conhecia o Guilherme, até porque eu nem sabia que o nome dele era Guilherme, ele se identificava como Alan. Só que no jogo seu nome era Deployzera.
Então, eu sempre chamava ele de Deploy, eu nunca chamava ele por Alan ou Guilherme. Era sempre Deploy que eu chamava ele. Então, quando eu fiquei sabendo, né? Fiquei sabendo que o nome dele não tem nada de Alan, que ele se identificava não sei por qual motivo. Mas que foi muito triste tudo que aconteceu, né? Porque só de pensar que eu conversava, que eu passava horas brincando, conversando, que era essa pessoa, esse assassino, é algo muito triste. E eu não conhecia o Guilherme da vida real, eu não conhecia o seu convívio com a família, a sua história de vida, como era o seu dia a dia, o que ele estava passando. Não sabia nada. Era apenas um jogo que a gente ali brincava, que a gente conversava ali sobre assuntos. E assim, eu tinha um carinho muito grande por ele, como ele tinha por mim. E muitas vezes eu nem estava focada no jogo, eu estava ali só para conversar mesmo com ele, pra gente ficar conversando. E às vezes eu falava pra ele, vou sair, tô com sono, vou dormir. E ali ele conseguia me convencer, não, não vai, vamos ficar mais, vamos conversar mais e tal. E ele acabava me convencendo a ficar mais tempo. E tudo isso nunca iria passar pela minha cabeça que ele era uma pessoa psicopata, sei lá, doente, não sei. Mas foi muito terrível pra mim, foi um choque. E ele ainda continua no meu grupo de Free Fire, né? Eu ainda não acabei com o grupo, né? Porque acredito eu que o grupo também deve estar sendo investigado, porque ele estava no grupo. Então, é bem difícil pra mim. Eu vou mostrar pra vocês aqui o nick dele no jogo. Eu tenho ele. E muitas outras mídias disseram que ele era mestre no jogo, mas ele não era. É esse aqui. Um dia antes do massacre, eu vi ele online. E tipo assim, ele tinha parado de jogar. Então, nem jogando ranqueado, ele não era mestre, ele nem tava jogando, ele era Platina 3. Ele era uma pessoa, assim, muito boa no jogo. Ele era muito bom no jogo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, esse era o nick dele, Platina 3. Mas ele não estava jogando, ele tinha parado, tinha dado uma pausa, assim. Raramente eu estava vendo ele online. Ele não estava tão viciado em Free Fire, até porque ele passou muito tempo sem jogar. Quando ele voltou, ele falou pra mim que estava sem tempo por causa de um trabalho que ele estava. E ele comentou comigo que tinha saído até do emprego e tal. Então, esse aqui é o nick dele. Vou mostrar pra vocês também o WhatsApp dele e a minha última conversa com ele no WhatsApp. E antes de qualquer coisa, gente, eu quero deixar bem claro que eu não tô colocando a culpa no Free Fire. Até porque eu acredito que a culpa disso não é de um simples jogo, a culpa disso não é de armas, a culpa disso não é só do bullying. Pra mim, até porque eu acredito que o que aconteceu vai muito mais além, muito mais coisas do que, aconteceu isso porque ele jogava Free Fire. Eu acredito que não. Como todo mundo sabe, nós criamos laços, nós fazemos amizades aqui no jogo. Então, depois que eu comecei a jogar Free Fire, eu nunca me tornei uma pessoa mais agressiva por jogar Free Fire. Eu não conheço pessoas que depois do Free Fire ficaram com o pensamento de matar pessoas. Então, acredito que nós não devemos culpar uma coisa. Eu acho que a gente deve analisar assim um conjunto. Eu acho que vai muito mais além do que simplesmente só isso. Então é muito complicado falar sobre esse assunto. E muita gente, né, acha que é por causa do jogo. Muita gente tá falando aí que o Free Fire vai parar. E que alguns dias atrás eu estava pensando em parar de jogar. Eu até comentei assim com meu marido que seria muito difícil pra mim, porque eu tinha muitos amigos aqui. Inclusive eu citei o nome dele, eu falei assim, que ficar assim, falar com os meus amigos, se divertir com eles, ia ser muito difícil pra mim, porque nós fazemos amizades verdadeiras e tal, mas que é muito difícil porque a gente não conhece quem são realmente essas pessoas, né?
Então é muito triste mesmo você fazer amizade com uma pessoa e descobrir que ele era um terrorista, um assassino. Então é muito difícil. Eu vou mostrar pra vocês agora o grupo do Free Fire que eu tô e que ele também tá. Esse aqui é o meu grupo, eu sou administradora e eu salvei o número dele como Deploy. Eu não vou mostrar pra vocês o número dele, mas eu aqui falando, né? Amores. Aí ele perguntando pra mim, tá bem, Dora? Eu, muito bem. E você, jovem? Ele falando, me too. Ele era sempre muito engraçado. Falando pra ele, deixa eu beber meu leite. Ele, então assim, sempre brincadeiras e tal. Essa aqui foi minha última conversa com ele. Confesso que eu fico muito triste só de ver essa conversa, porque a última vez que eu falei com ele, eu pedi pra ele não falar mais comigo, que foi em uma de suas brincadeiras, na qual eu fiquei magoada com ele, que ele é uma pessoa muito brincalhão. Então, no grupo da guilda que a gente tava, ele fez uma brincadeira que eu até saí do grupo da guilda, justamente por isso. Ele mandou mensagem pra mim falando, para, ô, não faz assim. Eu falei pra ele, não fala comigo. Ele falou, tá bom então. Essa foi a última vez que eu falei com ele. E essa que foi 14 de fevereiro. E essa mensagem que eu mandei pra ele aqui, dia 13 de março, foi no dia que aconteceu o massacre, que eu fiquei sem acreditar e eu mandei mensagem pra ele. Até recebeu, mas ele já estava morto. Ele já tinha feito, né, a tragédia toda, então eu mandei mensagem para ter certeza que tinha sido ele. Ele está usando essa foto de perfil, na qual ele faz um símbolo com a mão. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui era a foto de perfil dele, que ele estava usando atualmente no WhatsApp. E esse é o status dele, que tá: eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Então, como vocês podem ver, essa foi a minha última conversa com ele. Não sei, né, por qual motivo, mas eu não estava mais falando com ele por causa de uma simples brincadeira, fiquei chateada e tal. E é muito difícil de ser, eu tenho muitas outras coisas e que infelizmente não tenho mais. A gente conversava bastante no WhatsApp, né, antes disso tudo acontecer, bem tempo mais atrás, a gente conversava bem mais. Confesso que a gente estava um pouco afastado, né? Ainda bem, fico muito feliz assim saber que eu não estava mais tendo contato com ele. Não tinha mais nenhum tipo de contato, né? Porque acredito eu que não queria saber, sei lá, não sei como é que estava a cabeça dele, então foi muito melhor eu não estar tendo tanto contato com ele. Então, acredito eu que foi algo assim distinto quando eu pedi para ele não falar mais comigo, quando me afastei dele. Então, e assim, se eu soubesse que ele estava precisando de ajuda, que ele estava precisando de uma palavra, sei lá, algo que pudesse modificar o seu pensamento, o seu jeito de pensar. Por isso que eu acho a importância da gente sempre tentar entender o que está acontecendo com as pessoas, o que elas estão precisando, o que é que elas estão sentindo. E assim, eu fico triste porque a última vez que eu falei, fico muito triste, né? Porque eu não pude, sei lá, poderia ter falado de Deus pra ele. Eu sou uma pessoa muito cristã, acredito muito em Deus. Eu gosto muito de falar de Deus para as pessoas, mas que infelizmente eu não fiz isso, eu não falei de Deus pra ele, eu não tentei ajudar, eu não sabia o que estava acontecendo, mas a gente tem que fazer isso, falar de Deus. A gente tem que amar as pessoas independente de saber o que elas estão passando ou não. Então isso foi muito triste. Então, pessoal, é isso. E até mais.